Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a abrirmos as Escrituras lá no Evangelho segundo João, o capítulo é o 4. Nós iremos ler do versículo 27 em diante e iremos falar um pouco sobre colheita. Amém, meu irmão e minha irmã? No versículo 4, vou fazer um breve resumo da história do capítulo 4. Corrigindo, capítulo 4 de João. Nós vamos ler sobre o encontro de Jesus Cristo com a samaritana, em que Jesus está próximo de Samaria e chega a um poço, isso por volta de meio-dia no nosso horário local, e se depara com uma mulher samaritana e pede para que ela desse água a ele. E ela se admira pelo fato dele ser judeu e ela samaritana, pois nós sabemos que existia um preconceito por parte dos judeus com os samaritanos. Eu vou ser bem breve aqui na história. Não vou entrar nos detalhes desse preconceito entre judeus e samaritanos. Mas se você tiver a curiosidade, procure estudar o que levou a esse preconceito entre judeus e samaritanos. Continuando. E ali nós vimos que Jesus começa a conversar com ela. Para ser mais bem claro, ele começa a evangelizar a samaritana, a pregar as boas novas à samaritana. E ela começa a ouvi-lo. E o melhor de tudo, começa a entender as palavras de Jesus. Eu gosto sempre de falar, se referindo a nós, que nos dizemos que somos cristãos. Será que nós temos ouvido e entendido as palavras de Jesus? Será, meu irmão e minha irmã, que nós que estamos aí nas igrejas, nos grupos de orações, nas reuniões congregacionais, temos entendido a palavra do Mestre Jesus? E Jesus vai falar para aquela samaritana e que se ela soubesse de quem ele seria, não era ele que estaria pedindo água a ela, mas ela que estaria pedindo água a ele. Mas ele não fala da água literal, daquela substância que nós conhecemos, inodora, insípida, incolor, que é essencial para a vida do ser humano. Mas ele fala da pessoa dele, da sua palavra, do que Jesus tem para nos oferecer, que é o seu amor, a salvação nele, a sua pessoa. Porque nós recebemos Jesus só porque eu necessito ser salvo ou porque eu tenho medo de ir para o inferno. Meu irmão e minha irmã, se tu segue a Jesus só pelo fato de que tu não quer ser condenado ao inferno, tu estás errado. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Tu estás errado. Se tu tem aprendido isso, que tu só deve amar Jesus pelo fato de tu não ser condenado, tu estás errado. Nós temos que amá-lo pelo que ele é, por gratidão, por reconhecimento, por devoção a esse Deus que nos criou e que nos dá condição de vida, meu irmão, e de vida eterna e de vida abundante. Nós temos que ser grato a esse Deus, a essa maravilha
que Ele nos proporciona, que é de vivermos e de conhecermos a pessoa dele, a sua palavra. Por isso que ele fala para ela que se ela soubesse quem ele é, ela queria pedir água. A água que ele tem para nos dar, que sacia toda sede de coisas materiais, toda sede de angústia, toda sede de problemas, toda sede de dificuldades, toda sede de dor. Tudo é curado por ele, Jesus, o Cristo, o Nazareno. E ali Jesus revela a ela, para comprovar a autenticidade de quem realmente ele é, de que ele se tratava não apenas de só mais um profeta, porque profeta já se passaram muitos em Israel. Ele estava dando a autenticidade de que ele era o próprio Messias falando com ela. Ao dizer que ela deveria chamar o seu marido. E ela respondera que não havia marido. E ele revela a ela que ela estava certa. Porque ela já tivera outros maridos. E aquele que ela estava, naquele momento, não se tratava do marido dela. E ela ali entende quem verdadeiramente ele é. Mas o principal, meu irmão, é que aquela mulher samaritana, que nem um judeu dava nada por ela, que muitos tinham preconceito de pregar o evangelho para ela. E nós, como propagadores da palavra de Deus, que é isso que temos que ser, nós temos cumprido aquilo que Jesus fez, propagar o evangelho a outras pessoas que não seja do nosso ciclo, que não seja do nosso meio. Até muitas vezes pessoas que falam mal do evangelho. Será que você tem pregado o evangelho para essas pessoas? Jesus nos ensina que é muito fácil amar o nosso próximo, amar os nossos, aquele que nos faz o bem. Mas isso até os ímpios fazem. Que nós temos que ser diferente. Ele nos ensina que nós devemos ser, na verdade, como sal, e que nós devemos ser como a luz para esse mundo. E no versículo 27, vamos iniciar a leitura, ele vai dizer: desse ponto chegaram seus discípulos. Detalhe que eu não comentei antes. Durante esse encontro de Jesus com a samaritana, os discípulos de Jesus haviam deixado ele para ir até a cidade para comprar alimento. E aqui eles retornam. E os discípulos se admiram que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber, ou por que falas com ela? Então os discípulos nem sequer perguntaram a Jesus o que ele queria saber, por que ele havia de estar conversando com aquela samaritana. Porque aquilo já era algo fora do comum, da realidade daquela época. Ainda mais se tratando de um homem, de um profeta, de um sacerdote de Deus, falando com uma samaritana. E o versículo 28 vai dizer: a mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Detalhe: Jesus escolheu uma mulher para ser a sua propagadora. Seja você o propagador da palavra de Deus. Seja você como essa samaritana, minha irmã e meu irmão. Propague a palavra de Deus. A palavra de Deus, infelizmente, meu irmão, poucos querem. O Senhor nos disse que não devemos jogar pérolas aos porcos, mas faça a sua parte. Deus te chamou para tu ser um propagador da sua palavra, para tu trabalhar para Ele. E aquela samaritana fez isso. Ela foi até a cidade
e disse aos homens, detalhe, ela não disse a mulheres, ela disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Ainda ela faz uma pergunta, indaga aqueles homens. Não seria ele o Cristo, pois ele revelou para mim tudo aquilo que eu havia feito. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer, que vós não o conheceis. Nós achamos que conhecemos as coisas de Deus, mas nós conhecemos quase nada de Deus, meu irmão. Nem o mais assíduo leitor da palavra de Deus, nem o mais assíduo orador, nem aquele que mais procura ter intimidade e comunhão com Deus, conhece a Deus. Nós conhecemos apenas fragmentos de Deus. Pouquíssimas coisas. Mas fragmentos que são necessários para vivermos uma vida na sua justiça e na sua verdade. Então Jesus continua falando com seus discípulos. Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Versículo 33. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Versículo 34. Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A vontade de Deus, meu irmão, é que tu seja um propagador da sua palavra. E eu te convido e te desafio a tu propagar essa palavra que tu está ouvindo agora, esse vídeo, para outros irmãos. Para que ele seja alcançado, como tu está sendo alcançado. Dê valor às coisas de Deus. Nós damos valor às coisas do mundo. Nós damos valor às coisas pequenas. Hoje em dia qualquer pessoa se torna uma influência. Nós vemos pessoas aí na internet sendo influenciadores, meu irmão. Às vezes pessoas sem conteúdo, sem ter nada de experiência de vida, sem ter nada para repassar de bom para os outros. Mas têm sido influenciadores. Eu te pergunto, quem tem sido o teu influenciador? Quem tem te influenciado? Meu intuito aqui não é ser influenciador. Meu intuito aqui não é influenciar a vida de ninguém. Mas indiretamente, eu acabo fazendo isso, influenciando a vida das pessoas. Quando eu te convido a propagar essa palavra. Quando eu me coloco aqui a propagar essa palavra. Então seja tu também um propagador da palavra de Deus. Versículo 35. Não dizeis vós, isso Jesus falando, ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos, amplia a tua visão, meu irmão e minha irmã. E vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Jesus fala aquilo se referindo àquele povo de Samaria. Jesus fala aquilo se referindo ao teu irmão que está do teu lado, a tua irmã no teu trabalho, na tua rua, na tua escola, na tua universidade, no teu grupo de amigos. Levantai a tua visão e vede o quanto os campos estão brancos, pronto para a colheita. Seja tu um trabalhador para Deus, para Cristo. O quanto é bom e maravilhoso, meu irmão,
vai ser naquele dia Jesus dizer para ti, dizer assim, eu te conheço. Tu és um trabalhador. Porque alguns vão plantar e outros vão colher. Mas se alegrem em ser um trabalhador para Cristo, para Deus. A ser um propagador da palavra dele. Versículo 36. Aquele que ceifa recebe o seu salário. E colhe o fruto para a vida eterna. Detalhe. Jesus está dizendo que os campos estão brancos e prontos para a colheita. Se referindo àquelas pessoas de Samaria. Mas ele também nos diz aqui, meu irmão, no versículo 36, que todo aquele que trabalha tem direito ao seu salário e colhe o seu fruto. Ele não está falando de salário físico, material de dinheiro, não. Ele está falando que tu terá direito à vida eterna, de estar no seu reino, de ser chamado filho de Deus. Isso é um título. É isso que nós devemos buscar. No mundo, principalmente das redes sociais, da internet, as pessoas buscam serem reconhecidas por outros, mas esquecem de serem reconhecidos pelo aquele que verdadeiramente deve ser reconhecidos, que é por Deus, por Cristo. E ainda ele diz que receberiam seus salários e ainda colheriam os frutos. O fruto para a vida eterna. E Deus quer te dar a vida eterna. E prossegue. E assim se alegrarão juntos o semeador e o ceifeiro. Se alegrarão juntos aquele que semeia e aquele que colhe, o semeador. E o ceifeiro. E versículo 37. Dessa forma é verdadeiro o ditado, isso Jesus falando, um semeia e outro colhe. Seja um semeador da palavra de Deus. Não só propagador, mas seja o semeador. Plante a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra, e tenho certeza em nome de Jesus, que ela não é em vão. Que ela voltará. A semente foi jogada. O Senhor nos disse que não tomará ninguém por inocente, meu irmão. Nós seremos cobrados. Nós seremos julgados por Ele. Pelos nossos atos. Pelas nossas omissões quando deixamos de fazer. E para finalizar, ele diz: eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Ele disse para os discípulos: eu enviei vocês para ceifar, colher aquilo que vocês não plantou. Outros realizarão o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Virão outros que irão colher aquilo que eu plantei. Aquilo que tu plantarás. Tu não poderás colher, mas virá outro e colherá. Mas faça a tua parte. É isso que Deus quer que a gente faça. E no versículo 39 vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Que coisa linda e maravilhosa. Eu me alegro, meu irmão. Meu espírito exulta no Senhor, porque a palavra de Deus é maravilhosa e ela não volta em vão. Porque muitos samaritanos, mesmo diante do preconceito, mesmo diante da indiferença entre judeus e samaritanos, creram na palavra daquela mulher, porque ela apenas disse aquilo que Jesus havia dito da vida dela. E o versículo 40 vai dizer que assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, os samaritanos insistiram, enquanto o povo dele não fazia questão de estar com ele, a grande maioria, é claro, alguns faziam questão de estar com Jesus, os samaritanos insistiram que ele se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias naquela cidade. 2 dias que mudou, transformou a vida daquelas pessoas, daquele local, daquela cidade. Porque muitos creram na sua palavra.
Muitos creram só no que a samaritana falou, quanto mais vivendo e convivendo com Jesus ali, ensinando eles. E versículo 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Muitos outros creram porque viram e ouviram Jesus falar e pregar. E versículo 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falastes, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Que maravilha. Que palavra. Nós tínhamos que ouvir isso, meu irmão. Nós tínhamos que vivenciar isso. A obra de Deus é maravilhosa e nada nesse mundo não se compara à palavra de Deus, que é o próprio Deus, que João vai dizer que a palavra, o verbo, se tornou carne. E hoje ele está aqui para nos abençoar. Eu sou um abençoado, tu é um abençoado, porque ao ouvir, ao ter a oportunidade de ler e de compreender essa palavra, nós somos abençoados, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Ele te agracie com a vida eterna. Fique na paz. Te convido a deixar o like, te convido a compartilhar. Te convido a se tornar um propagador da palavra de Deus. A se tornar um semeador. Amém.